Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. E hoje estamos com o nosso querido convidado, Dr. Hamilton de Sá, que vai esclarecer algumas dúvidas. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Com que idade se começa a realizar a mamografia e qual a frequência? A mamografia deve ser realizada a partir dos 40 anos de idade. Antigamente a gente fazia com 50 anos, porque nesse período de 40 e 50 não tinha uma boa qualidade de imagem para observar aquilo que a gente procura na mamografia. Mas hoje, com as mudanças do aparelho, então hoje nós podemos começar com 40 anos. E a frequência deve ser anual ou cada 2 anos, a conversar com o seu médico. Então, dependendo do médico, ele faz cada ano ou cada 2 anos. Existe algum outro meio de prevenção ou somente pela mamografia? Existe outro método de imagem, que é a ultrassonografia, que pode ser feito. E hoje nós falamos que complementa um, complementa o outro. Então, muitas vezes faz os 2 exames, a mamografia e a ultrassonografia. Tá? A mamografia é um método invasivo, a ultrassonografia não é. Existem outros métodos de imagem, como a ressonância magnética, mas ainda não está bem esclarecida se ela é uma maneira ideal de fazer o exame de prevenção. O que nós fazemos com a ressonância magnética é acompanhar aqueles casos de tratamento já, com diagnóstico, acompanhar o tratamento. O histórico familiar, doutor, ele é um fator de risco para que se tenha câncer de mama? Sim, é um fator de risco, sim. É muito importante. Pessoas que na família têm alguma outra pessoa com câncer de mama, às vezes, dependendo da idade, deve iniciar a investigação mais precoce, com menos de 40 anos. Existem alguns genes que eles favorece o aparecimento do câncer de mama. Eles dificultam o organismo a combater a célula cancerosa no início da doença. E essas pessoas têm maior risco tanto do câncer de mama como do câncer de ovário. As pessoas que têm essa mudança genética, elas devem ser acompanhadas meticulosamente, sabe? Anualmente mesmo, às vezes começando antes, porque o risco é maior e, em geral, também a doença é mais agressiva. O agravante emocional, ele pode interferir no surgimento de câncer ou não? Isso é um mito ou é uma verdade? Parcialmente verdade. As doenças emocionais, as doenças psiquiátricas, elas não são fatores de risco para levar ao câncer de mama. Mas nós sabemos que quando a pessoa está deprimida, a depressão não é só no estado emocional, ela está deprimida também no estado imunológico. Então o organismo ele faz uma vigilância, todo dia, toda hora nós estamos produzindo células cancerosas. E o que acontece é que o organismo vai e destrói essa célula. Quando a pessoa tem essa parte emocional afetada, depressão, ela pode ter uma dificuldade também de combater essas células. A parte emocional também, algum abalo emocional pode piorar a evolução da doença, tá? Pode agravar essa evolução da doença. Acho que isso acontece mais vezes. A doença em si, o câncer, também interfere com as doenças emocionais. Então elas têm maior risco de ter doenças, principalmente depressão, tá? Porque nós sabemos que a doença tem um estigma grande, é um risco, né, de morte que a pessoa convive com isso e muitas vezes ela tem dificuldade, né, de se adaptar a toda essa mudança de vida, todo esse estilo de vida, todo esse tratamento, toda essa vigilância, né? Então tudo isso pode uma doença latente que ela tem, que ela está convivendo, que não causa nenhum problema, mas com a doença, com o câncer, com essa vigilância alterada toda, acaba desencadeando, precipitando uma doença psiquiátrica. E alguma relação com o anticoncepcional, ele pode gerar o câncer de mama? Tem alguma influência ou não? Não. A pílula não acarreta câncer de mama, tá? Já está bem documentado isso daí. Mas, por outro lado, as pessoas que têm câncer de mama, elas não podem tomar hormônio, sendo pílula ou sendo hormônio de reposição por causa da menopausa, tá?
Então, não é a pílula que vai levar ao câncer de mama, mas ela tendo câncer de mama, ela não deve usar hormônio. Um exemplo do caso da Angelina Jolie, que precisou tirar as 2 mamas de maneira profilática. Essa é uma atitude muito radical ou ela é válida e recomendada, doutor? Pergunta muito, muito, muito difícil. Ela fez uma opção, tá, de tirar as 2 mamas sem ter nenhuma doença, tá, por ela ter um risco aumentado. Ela tem aquilo que eu falei, né, numa outra vez, ela ter uma variação genética, tá, que aumenta o risco de ter câncer. Por ela ter essa variação genética que aumenta o risco de ter câncer, ela preferiu fazer a retirada das mamas para não correr o risco de câncer. A retirada da mama é 100% segura para não ter câncer? Não, não é. Ela protege bastante, mas ela não é 100% segura. Você tem uma interferência emocional muito grande você não ter a mama. A mama é um símbolo da feminino, né? E a pessoa não ter a mama, né, ou como ela se vê o corpo, como ela está com o seu parceiro ou sua parceira, né, isso pode interferir muito na parte emocional. É uma decisão muito difícil. Tá? Eu, particularmente, não recomendo. Eu acho que a pessoa pode fazer vigilância, tá? Ter o diagnóstico mais precoce, mesmo sendo uma doença mais agressiva, e você poder controlar a doença com os tratamentos que nós temos disponíveis hoje. Mudou muito o tratamento do câncer de mama, tá? Dos cânceres em geral. E as pessoas hoje têm um controle muito melhor da doença. Tá? Hoje, mesmo as pessoas com doença de câncer de mama incurável, já com metástase, e elas têm uma qualidade de vida muito boa e têm uma sobrevida, um tempo de vida muito, muito grande. Tá? Então, isso tudo vai ajudando que você não precisa fazer uma coisa tão radical. Tem algumas pessoas que preferem fazer isso daí. O medo do câncer é tão grande que ela prefere tirar a mama, né, para não ter essa doença, tá? Aí vai de cada pessoa. É muito difícil isso daí. É uma coisa muito individual, muito difícil mesmo. Doutor, mais uma curiosidade. Homens também podem ter câncer de mama, né? Existe algum outro meio para ele fazer a prevenção, o exame? Ou é somente a mamografia também? Olha, o homem, por não ter hormônio feminino, ele tem menor risco de ter o câncer de mama, mas ele pode ter sim. Sua pergunta é bastante interessante. Deve fazer mamografia? Não, não está indicado no homem fazer mamografia como prevenção. Mesmo nos casos daquelas pessoas que têm maior risco de doença na família. É geralmente a palpação mesmo, é o autoexame que para ele realizar. Tá? Acho casos muito específicos, né, de que você possa fazer mamografias ou exame de imagem, ultrassonografia como meio de rastreamento. Tá? Mas o homem pode ter sim e o tratamento é o mesmo, a retirada. Doutor, e o tratamento do câncer de mama? É necessário que retire toda a mama ou tem outros meios? A pergunta é interessante. Quando eu formei há 41 anos, o tratamento naquela época era retirada completa do seio, da mama da pessoa, inclusive a parte dos músculos. A pessoa ficava com a pele e o gradeado costal, tá? Retirava toda. Hoje, nós vimos que se você fizer um tratamento menos agressivo, um tratamento mais conservador, tirar uma parte só da mama, a chance de curar é a mesma, tá? E com uma qualidade de vida muito, muito melhor. Então hoje, em geral, nós fazemos uma cirurgia que retira uma parte do seio. Nós falamos quadrantectomia, quer dizer, retirar uma quarta parte do seio, mas muitas vezes é bem menos do que isso até. Então ela tem uma mama que fica quase do mesmo tamanho que a outra que não teve o câncer. Tá? Hoje também nós fazemos um tratamento menos agressivo na axila. O maior fator de risco da doença, do prognóstico, da evolução da doença, é ter um gânglio na axila, né? Embaixo do braço, um gânglio comprometido. Antigamente, junto com aquela retirada
total da mama, nós retiramos todos os gânglios da axila. Então elas tinham umas complicações muito grandes, né, com inchaço do braço, perda de movimento do braço. E hoje, o que nós fazemos? Fazemos uma biópsia de um dos gânglios, o primeiro gânglio, e ver se ele está comprometido ou não. Se ele não estiver comprometido, nós não precisamos mexer na axila. Então melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Se estiver comprometido, aí sim que nós vamos mexer na axila. Em geral, né, se não tiver comprometimento da axila, o tratamento termina a retirada de parte da mama. Tá? Algumas doenças mais agressivas você faz a quimioterapia. Quando há comprometimento da axila, nós precisamos, é obrigatório, fazer o complemento da cirurgia, que pode ser feito com quimioterapia, ou com a radioterapia, ou com os dois. A quimioterapia são remédios que são injetados na veia, tá? Que a pessoa toma, tá? Para destruir as células cancerosas. Existe alguns dos remédios que pode cair cabelo. Então a pessoa fala que é uma quimioterapia mais agressiva. Não, ela não é mais agressiva, mas ela é um tipo de remédio que, além de atacar as células cancerosas, ela também ataca outras células em crescimento, como a dos cabelos, tá? Então a pessoa perde o cabelo. E outras vezes não é necessário usar isso daí. Geralmente faz algumas quimioterapias, 6 ou 8 ou 9 sessões, e depois acompanha a pessoa. Quando há comprometimento da axila, também se faz a radioterapia. A radioterapia é um tipo de raio-x, né, numa outro tipo de frequência, que você vai destruir também as células cancerosas. Tá? E isso daí também faz alguns tipos de sessões e depois termina. Tá? E, em geral, dependendo da dosagem de hormônio, se o câncer tem receptor para o hormônio, nós receitamos para a pessoa tomar um remédio que é um anti-hormônio feminino. Então ela vai tomar durante alguns anos, dependendo do caso, 5 ou 10 anos, esse anti-hormônio feminino durante esse período, tá? Para que diminua a taxa de hormônio feminino, diminua o risco de ter recidiva da doença. Antigamente fazia a retirada do ovário. Hoje praticamente nós não fazemos mais. Quando há necessidade, a gente faz um remédio, né, na barriga da pessoa para pôr a pessoa em menopausa química. Então ela para de ter produção de hormônio feminino no ovário. Então são vários tratamentos. Hoje o tratamento está mais individualizado. Antigamente a gente fazia protocolos, né? Faz isso, o câncer ductal, o câncer, outro tipo de câncer, faz o tratamento assim, assim, assado. Hoje é mais para pessoas, né? Então você vai vendo, olha, tem ou não comprometimento da axila, como que é a evolução da pessoa, qual a idade, e você vai diferenciando o tratamento da pessoa. Além do toque, tem mais alguma outra maneira da gente identificar que tem um câncer de mama? Olha, antigamente nós pedimos para a pessoa fazer o autoexame. Então ela, no banho, principalmente quando está com a água, com a mão ensaboada, a mão discorre mais lisa, né, na mama da pessoa, fica mais fácil a pessoa sentir nódulos. Hoje o que nós queremos é fazer o diagnóstico antes de ter um caroço detectado. Há alguns anos as pessoas vinham porque ela percebia um caroço na mama, então ela procurava para saber o que era aquele caroço. E hoje o que nós queremos é que a pessoa frequente o médico periodicamente e que nós façamos o diagnóstico com exames de imagem. Isto é, vamos pegar o câncer antes dele ser palpável. Com isso nós aumentamos muito, muito a cura da pessoa, tá? A quantidade de pessoas que vão ter a doença curada. E com isso também nós fazemos um tratamento menos agressivo. Então, a pessoa pode continuar fazendo autopalpação, tá? Principalmente aquelas pessoas que já tiveram câncer, tá? Que às vezes pode aparecer um nódulo de evolução mais rápida. Mas o diagnóstico hoje é baseado em diagnóstico de imagem, em exames de imagem, e não mais pela palpação, tá? Então nós queremos fazer o diagnóstico quando o câncer ainda não é palpável, porque vai ter um tratamento menos agressivo e com maior possibilidade de cura. E a partir de 40 anos, ou a pessoa pode sentir alguma coisa antes? Não, ela ou pode nem fazer sintoma?
um exame uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Não tem que ser todo dia no banho. Tá? Então, cada período, assim, 2 meses, ela faz o autoexame, marca. Ah, precisa tomar pílula quando vou iniciar uma cartelinha, os meses pares, os meses ímpares, né? Então a pessoa marca isso daí e faz o autoexame, não precisa ser constante não. O que ela vai perceber, que ela vai examinar 1, 2, 3, 4 vezes, 10 vezes, e um dia, pode ser, espero que não, ela perceba alguma coisa diferente. Olha, não era assim, agora está mais endurecido, está mais mole. Ela vai perceber uma coisa diferente e procurar. Doutor, e mais recentemente, o Outubro Rosa também nos alerta sobre a prevenção do câncer no colo do útero. E como que a gente faria esse diagnóstico? Como que funciona? É uma etapa diferente? Sim, o câncer do colo do útero é uma das doenças, o tipo de câncer mais frequente na mulher aqui no Brasil, infelizmente. É um câncer evitável, porque existe vacina. E o diagnóstico é feito no exame ginecológico. Então o médico faz o exame ginecológico, introduz um pequeno aparelho chamado espéculo e olha o colo do útero. Ele passa algumas substâncias nesse colo do útero, mudando a coloração, e ele faz um exame com colposcópio. O colposcópio é um pequeno microscópio. Então ele analisa aquele colo do útero e vê se tem alguma irregularidade. Com isso é possível fazer o diagnóstico do câncer. O mais frequente é ele colher um material, ele raspa o colo do útero, raspa ali a entrada do canal do útero, coloca esse material numa lâmina ou num tubo com uma substância e o patologista vai analisar aquelas células que foram descamadas com aquela raspagem. E aí ele vai falar se está tudo normal, se está inflamado, se existe possibilidade de ter câncer ou se existe já o câncer do colo do útero. O diagnóstico também deve ser feito como o da mama antes da pessoa ter sintomas, porque aí você faz um tratamento menos agressivo e com uma chance grande de cura. O sintoma da doença seria o sangramento. Então a pessoa tem sangramento espontâneo ou sangramento na relação sexual. Então isso é um sinal de alerta que ela deve procurar o ginecologista para fazer o exame. E o tratamento, como funcionaria, doutor? O tratamento depende do grau que está avançado a doença. Quando a doença, a gente fala que é in situ, quando a doença está só na pele do colo do útero, ela não avançou nada, você faz um tratamento retirando uma pequena parte do colo do útero. Isso já está curado, não tem mais nenhum problema. Quando essa doença avançou um pouquinho, ela está no colo do útero ainda, mas ela avançou alguns milímetros para dentro, então nós temos que fazer um outro tipo de cirurgia que você tira mesmo o colo do útero, ou às vezes depende de tirar todo o útero. Quando a doença avançou mais, ele está dentro do colo do útero, no útero, você tem que fazer uma cirurgia mais radical. Aí você vai retirar o útero e vai tirar as margens do lado do útero, também as trompas, os ovários e os gânglios que estão ali do lado. Esse seria o tratamento cirúrgico. Dependendo do grau que está avançado, precisa fazer a radioterapia ou a quimioterapia. A radioterapia, em geral, é colocado uma agulha com substância radiológica para destruir células cancerosas ali no colo do útero. E outras vezes é feita uma aplicação do lado externo. Tá? Raramente precisa fazer uma quimioterapia, são casos especiais. Quando você faz o tratamento do câncer, quando ele está no colo do útero ainda, praticamente você cura 100% das pessoas. Quando a doença está mais avançada, ainda dentro do útero, já diminui. Quando a doença está mais avançada, que deu metástase para outros tipos de órgãos, geral ali do lado do útero, nos ovários ou no intestino, aí já a chance de cura já é bem menor. E após o tratamento, doutor, a mulher ela consegue voltar para suas atividades habituais? Sim, tanto no câncer de mama como no câncer do colo do útero, a pessoa após o tratamento, após passar a quimioterapia, né, que dá um desgaste muito grande na pessoa, ela volta às suas atividades normais. A pessoa não está inválida, a pessoa com câncer não está inválida. Inclusive é muito bom que ela volte às suas atividades normais, sociais, laborais, tá? Para não ficar com mais tempo disponível e problema de ficar preocupada, de ter problema de depressão. Então eu acho que isso é muito importante.
Quando a pessoa tem uma sequela, olha, no câncer de mama fez o tratamento, ela ficou com o braço inchado, né? E tem o linfedema, como nós chamamos, aí sim ela vai ter uma dificuldade, você tem que restringir alguns tipos de atividades da pessoa, principalmente aqueles que têm maior risco de traumatismo naquele membro que está afetado. No câncer do colo do útero, se ela ficou com alguma sequela também, você teria uma invalidez. Mas em geral não. Passou 2 meses que ela terminou o tratamento, ela pode voltar às suas atividades habituais. Ela pode voltar a ter relação sexual normal. Alguns casos do colo do útero, a vagina pode ficar um pouco menos profunda. Então pode ter uma dificuldade na relação sexual, aí tem que conversar com o parceiro, fazer uma adaptação da penetração. Tá? Mas em geral, não interfere em nada disso daí. A radioterapia pode deixar a vagina mais seca, então ela tem uma dificuldade para lubrificar durante a fase de excitação na relação sexual. Mas existe substâncias que podem ser passadas para melhorar esse desconforto, para ela voltar a ter relação sexual prazerosa. Doutor, mais uma pergunta. Existe alguma vacina que previna o câncer no colo do útero, HPV? Sim, hoje nós temos vacina disponível para essas doenças. O câncer do colo do útero é uma doença sexualmente transmissível. O câncer do colo do útero é uma doença causada por um vírus chamado HPV, papiloma vírus humano. Então, se você tomar uma vacina que não fique com essa doença, o HPV, então você diminui o risco do câncer do colo do útero. Essa vacina está disponível no SUS, no Sistema Público de Saúde, e ela é aplicada tanto nas meninas como nos meninos. O HPV, ele causa uma doença em geral, são verrugas na área genital. Você pode ter verrugas também em outras áreas, na boca, na pele, tá? Em dobras da pele, e são todas provocadas por esse vírus chamado HPV. Existem mais de 100 vírus HPV, como se fosse mais de 100 irmãos. Alguns deles causam doença sexualmente transmissível na área genital. Outro causa essas verrugas de pele, outro causa verruga de pescoço, outro causa verruga de garganta. Então você tem vários deles, alguns se cruzam. Você tem alguns vírus que são mais frequentes que estão relacionados com o câncer. E as vacinas, eles têm esses vírus, os 4 vírus mais frequentes que causam câncer e causam HPV, que são essas verrugas. Você pode ter algum tipo de HPV que não vai causar verruga genital. Então, por isso que é muito bom a pessoa que tem relação sexual fazer o exame ginecológico anualmente, né? Para ver se tem esse tipo de doença, porque você pode fazer o diagnóstico logo no início, não ter a doença que tá e passar para outras pessoas. Então, tanto as meninas como os meninos devem tomar a vacina. E devem tomar a vacina antes de começar a ter relação sexual. Por isso que a vacina é dada até uma certa idade, 12, 13 anos. Tá? Para que seja dado antes da pessoa ter início da relação sexual, antes dela entrar em contato com algum tipo de HPV. Então, ele vai proteger bastante. Então, tanto as meninas como os meninos devem tomar. É uma vacina que é numa dose só, são mais doses que ela vai tomar, uma certa frequência. Nós não estamos estimulando a pessoa a ter relação sexual, tá? Mas nós estamos prevenindo aquelas pessoas que, quando ela for ter relação sexual, para elas não pegarem esse tipo de doença sexualmente transmissível, que é o HPV, e ter outro tipo de doença, inclusive o câncer do colo do útero. Doutor, e a pessoa com câncer de mama? O câncer de mama tem cura? É um tratamento curativo? Sim, todo tipo de câncer tem cura. O câncer de mama tem cura. Se ele for diagnosticado no início, a chance de curar é muito grande, muito próximo de 100%. Quando a doença está mais avançada, aí o tratamento já é mais paliativo, que a gente fala, para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Mas as pessoas não devem se assustar. Tá? Elas podem fazer o tratamento, porque muitas pessoas têm medo, vai fazer o tratamento, tem um sofrimento do tratamento, não é um tratamento simples, né? E elas ficam com medo porque vão morrer de qualquer jeito. Não vão morrer do câncer de mama não, tá? Elas vão morrer de outros tipos de doença, tá? E elas vão conviver com a doença, vai curar.
Alguns tipos de câncer, nós falamos que a pessoa passou 5 anos e ele não recidivou, ela está curada. Hoje, alguns tipos de doença, nós falamos em 10 anos, tá? Se não voltou em 10 anos, a pessoa está curada. O câncer de mama, ele não enquadra de nenhum desses duas datas. A pessoa tem que ter uma vigilância mais frequente. Mas as pessoas curam sim, tá? Eu lembro na época que eu fazia o tratamento, fazia o acompanhamento, muitas pessoas têm e não tiveram nenhum problema de recidiva. Você encontra essas pessoas ainda na cidade, tá? E passou 15 anos, 20 anos de diagnóstico, elas não tiveram nenhuma recidiva da doença. Então, é importante que a pessoa ela tenha tranquilidade de que ela vai ser curada sim. Então, nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Hamilton por ter se disponibilizado, pela presença, pela atenção. Muito obrigada, doutor. Agradeço a oportunidade, espero ter ajudado.